3 do 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as formou para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invocai-me, e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Em outras pronúncias está: clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando era muito tempo atrás, eu sempre ficava meditando nesta palavra de como nós podemos entender coisas grandes e algumas pronúncias estão ocultas que tu não sabe. No tempo que nós estamos vivendo hoje, seria essa pronúncia mais certa. E ocultas que nós não sabemos. Não há como entender, não há como escutar, não há como compreender esta palavra. E ocultas que nós não sabemos, se nós não estivermos em oração constantemente. Porque o Senhor pode mandar um anjo do céu, a gente não vai entender. Por isso que a Bíblia diz assim, que olha, quem anda no Espírito entende as coisas do Espírito, que anda na carne entende as coisas da carne. A palavra está escrita aqui detalhadamente: Jeremias clama. É porque Jeremias não estava clamando. Jeremias ele não estava buscando como devia. Havia ele ainda que clamar. Talvez ele podia estar dizendo: Senhor, eu estou clamando, eu estou buscando. É a coisa que nós hoje fizemos: Senhor, eu estou orando. Eu oro à madrugada, eu oro lá, eu oro bem. Eu estou no carro, estou buscando, mas eu não lembro do momento. Mas a Bíblia diz assim, que nós não recebemos porque pedimos mal. E quando nós só podemos pedir quando nós estamos o quê? Orando. Quer dizer que a nossa oração é uma oração errada. Nós não estamos orando da forma correta. Nós não estamos colocando diante do Senhor a forma correta. Há uma receita para isso? Está aqui. Essa é a receita. Glória a Deus, aleluia. Só que é uma receita individual. Não posso dizer para ti, tu tem que ir A, B, não há. Um é o C, um é o A, o outro é o B, e assim por diante. Cada receita para cada ser humano, para cada indivíduo, é uma receita diferente. Há uma maneira de se colocar. Jesus requer um pouco mais e outros menos. Ele é indiferente, não. É só um momento. É só aquele momento que Jesus vai requerer de alguns um pouco mais. Porque o coração é duro, porque não consegue enxergar as coisas no Espírito, porque está na carne. Então o Senhor quer que clame um pouco mais. Chegue diante dele de verdade, um coração aberto, um coração contrito. Chegue de verdade diante do Senhor. Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda. Sabe por que às vezes a palavra diz que clamamos? Jeremias não está clamando, diz o Senhor disse: veio a mim. A palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Então já tinha vindo uma vez. Já tinha vindo uma vez. E se veio a segunda vez, é porque Jeremias não estava o quê? Ouvindo.
Ele não estava escutando. Veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez. E aí, pelo jeito, ele conseguiu entender, ele conseguiu ali meditar na palavra do Senhor, e ele começou a clamar, ele começou a buscar. Porque é só desta maneira que conseguimos entender, que conseguimos ver, e o mais difícil aceitar. O mais difícil hoje no século 21, esse século a qual nós estamos vivendo, é aceitar a palavra como ela é. Sempre há um A, um B, mas eu nunca quero me colocar como tem que ser, como eu devo diante do Senhor. Porque eu sempre estou escutando um segundo, um terceiro. A palavra do Senhor diz que o Senhor fala até no vento. Até no vento Ele fala. Só que para nós poder escutar o vento, nós temos que estar em silêncio. Se nós estiver falando, agitado, caminhando para um lado para o outro, nós não vamos entender. Nós não vamos compreender. Agora, se nós pararmos, vamos começar primeiro a perceber as maravilhas que Deus fez. É coisa que eu gosto mais. Gosto de me levantar de madrugada, eu abro a porta do Belém, gosto de ir na rua. Fico olhando para o Senhor, como Tu és bom. Olha o que Tu fez. E poucos vejam isso. Eu passo muito tempo preocupado com tantas coisas. Eu me preocupo com A, me preocupo com B, me preocupo com C, esqueço de me preocupar comigo mesmo. Que os meus passos estão indo a caminho da perdição, porque eu estou que nem Jeremias está ouvindo. Eu não estou ouvindo o que eu devo ouvir, eu estou ouvindo o que eu não devo ouvir. E quando eu começo a não ouvir a voz do Senhor e começo a ouvir o que eu não devo, eu começo a andar no caminho da perdição, porque não é a voz do Senhor, é a voz do salteador. E ele só vem para destruir, para inverter aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor determinou, está lá diante de nós. Só que para isso nós temos que aceitar a vontade do Senhor. Eu tinha um pastor que ele gostava de chamar minha atenção. Gostava de chamar a minha atenção. E muitas vezes eu me irava com ele. Parece que esse homem só me enxerga. Parece que sou eu, e eu nem sou obreiro. Eu até contei isso nesse mundo. Eu nem sou obreiro. Só que muitas vezes Deus quer trabalhar, e Deus vai usar um improvável para moldar nossas vidas, o nosso caráter como pessoa em Cristo e como ser humano. Aí quando eu parei, que nem Jeremias, Deus estava falando, eu não ouvia. Deus estava ali diante de mim, podia até descer um anjo, eu não entender, porque eu não estava parando para escutar. Eu não estava parando para entender o que estava acontecendo no meu ao redor, o que estava acontecendo comigo. Então eu comecei, peraí, eu tenho que observar o que está acontecendo. E aí quando eu comecei a parar e ver o que estava acontecendo, eu vi que eu estava errado, não era o pastor. Ele estava certo. Deus tinha algo comigo grandioso, mas eu queria fazer a vontade de Deus do meu jeito. Não, um jeitinho brasileiro não funciona. Então eu comecei a parar, escutar. E sabe o que aconteceu? Deus começou a agir na minha vida.
No momento que ele viu que Deus estava agindo na minha vida, pronto, parou. Não era o homem que eu estava vendo, era Deus trabalhando. Só que nem Jeremias, Deus falava uma vez, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três. É a mesma coisa. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus vai te usar na palavra. Mas eu estou aqui sentado o dia todo, não medito um momento na palavra. Deus vai te usar no louvor. Eu não ensaio um louvor para cantar. Como é que Deus vai me usar no louvor? Não tem como. Eu tenho que me preparar. É a mesma coisa quando a gente vai fazer um curso. A gente vai até lá, no começo é só escrito, e depois vai para a prática, entre aspas. Porque a prática mesmo é quando tu sai e tu vai pegar o emprego na área da qual tu te informou. Ali começa o teu preparamento, realmente no dia a dia. Só que antes tu já teve lá as aulas teóricas que tu teve que aprender. Em Santa Cruz do Sul eu estava pregando numa igreja e Deus mandou entregar um recado para uma irmã. Só que ela ficou brava comigo. Eu disse para ela: olha, Deus quer te usar no louvor, só que o Senhor manda te preparar. Ele não quer que cante de qualquer jeito. E ela se ofendeu com isso. Se ofendeu, se levantou e foi embora. Para mim não faz diferença nenhuma. Nunca fez. Quem ouvir, ouve. Se não quer, tem nada a ver com isso. Foi falado, foi isso o importante. E aí ela ia para lá e ia cantar, ia para lá e ia cantar. Sabe o que aconteceu? Não se preparou. E aí começaram a falar dela. Porque acharam um defeito nela. Se entristeceu. E aí saiu dos caminhos do Senhor. E aí começou a falar de um crente, falar do outro. E um dia eu me encontrei com ela novamente. Passou um tempo, me encontrei com ela. E ela veio toda assim queixosa, dizendo: esses crentes falando de mim. Eu disse: não, Jesus mandou te preparar. Jesus disse assim: ó, tem um louvor, mas te prepara, que tu fez, não te preparou, só cantando. Não dá para fazer algo para Deus de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação. Não tem como estar neste lugar sem ter uma consequência. Não tem como pregar sem ter uma consequência. Não tem como louvar sem ter uma consequência. Não tem como estar na presença do Senhor sem ter uma consequência. E a consequência é negar a nós mesmos. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E só compreendemos isso quando ficamos em silêncio. E aí, o Senhor fala pela segunda vez. E aí, Jeremias ouve. E aí, ele começa a entender. Então aquela mulher diz: não, sim, você foi rebelde. Foi rebelde. Você é só a culpada da tua própria desgraça. E aí ela começou a chorar e disse: ó, volta da onde tu saiu, te conserta com Deus, fica no banco até Deus te levantar. E aí até lá te prepara, toma vergonha. Ela saiu, voltou para a igreja. Eu estava naquele culto quando ela voltou, porque ela me pediu para que eu pudesse estar lá. E ela ficou no banco.
Foi fácil para ela? Não. Eu ouvia muita gente falando dela. E eu dizia para ela, fica em silêncio. Quem tem que te justificar é Jesus, não a tua própria língua. Porque a nossa língua magoa o nosso irmão. E a Bíblia diz que nós não devemos. Mas fulano faz, o problema é dele. O problema é dele. O que eu tenho que fazer, que é o importante, que nem Jeremias. A Bíblia relata que Jeremias estava lá. Mas nós sabemos que numa prisão há muito mais gente. Tem muito mais gente. Mas aquele momento era de Jeremias. Podia estar Paulo, podia estar João, podia estar lá, quem quiser, podia estar o Jonas lá, podia estar o Moisés lá, mas aquele momento era de Jeremias. Então ela começou a se preparar. Ela começou a orar, começou a jejuar, procurou uma aula de canto, começou a se preparar, até no momento que Deus falou com ela novamente. E aí ela começou a sair, aí Deus foi com ela. Porque ela foi humilde, ficou lá, passou pela prova, pela sua própria desobediência, e Deus honrou por ela ter ficado. E aí Deus começou a trabalhar. E foi bonito. Muitas vezes ela ligaram, ô pastor, estarei em tal cidade, olha por nós lá, pelos meus filhos, pelo meu esposo, para que o diabo não entre no meio. E eu disse, vai tranquila, fica tranquila, enquanto tu estiver nas mãos do Senhor, a tua família também terá. E Deus trabalhou tremendamente na vida daquela mulher, assim como trabalhou na vida de Jeremias. Profeta chorou. Profeta chorou. Deus só pode fazer grandes coisas quando nós procuramos entender o que Ele quer com nós. Senão não tem como Ele fazer. Eu só estou aqui porque eu entendo o que Ele quer fazer comigo. E eu aceito, simplesmente sim. Não me importo mais com o que possa acontecer com este corpo. Não me importa mais. Se eu tiver que morrer, perder um braço, não me importa mais. O que importa para você, realmente, sabe, vou deixar isso para uma outra mensagem. Quem sabe Deus ainda me dá uma oportunidade. Mas muitas vezes a gente prioriza muita coisa. E esquece de priorizar a nossa intimidade com Deus. Como é que eu posso estar nos caminhos do Senhor e não ter paz? A Bíblia diz assim, ó, que no mundo, Jesus diz que no mundo nós teríamos mas tenha bom ânimo, porque eu venci e nós não passamos nada. No meu ponto de vista, eu já passei bastante coisa, mas não significa nada perto do que Jesus passou. Não significa nada mesmo. Eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Não teria. Mas qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade no momento? Para onde queremos ir? E que sacrifícios teremos que fazer para alcançar até onde nós queremos ir? Todo mundo quer ir para o céu. Pede para a igreja levantar, mas querem subir do jeito deles.
fazendo o que querem, pensando o que querem, falando o que querem, andando como querem, mas não como a Bíblia diz. Nós vamos pedir a misericórdia do Senhor, para que possamos nós andarmos como Ele quer, e não como eu acho que Deus. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor, neste momento estou em Tua presença. Eu coloco, Pai, cada irmão aqui neste momento, na Tua presença. Senhor, que possamos clamar a Ti de verdade, ter intimidade contigo, e que essa intimidade seja duradoura, não só aquele momento, mas que seja durante a noite, durante o dia, durante o outro dia, durante o outro dia, e assim por diante. Pai, o Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja. E eu sei, Pai, que o Senhor está prestes a buscar. Quero estar preparado, Senhor. Eu estou me preparando para te ver lá na glória. Pai, seja comigo, seja com a tua igreja. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.